Então vamos lá, meus amigos, dando continuidade aqui, né? Nós estávamos então falando da Lei 8.906, vamos estar discutindo um pouco da profissão do advogado, onde ele pode atuar. É claro que você pode atuar em todo o território brasileiro, mas você tem uma limitação de até 5 processos quando advoga em estado onde você não está inscrito. Mas a gente vai estar vendo isso com um pouco mais de tranquilidade. Vamos ver principalmente as prerrogativas dos advogados, a questão de formação de sociedade na advocacia. E aí nós começamos com as peças aí propriamente ditas, né? Aí vem a reclamação trabalhista, que é uma das peças que mais cai no exame da OAB. Vamos ver os requisitos para tanto, a necessidade do valor da causa, a questão do processo eletrônico, a liquidação dos pedidos, que é uma novidade com a reforma trabalhista. Então, antes nós não precisávamos, se não fosse no rito sumaríssimo, liquidar os pedidos. O que significa isso? Significa que você tem que dar o valor da causa. Então, se você faz uma postulação de horas extraordinárias, você tem que colocar lá que você está pedindo R$ 25.550. Se você faz um pedido de adicional de insalubridade, você tem que calcular e dizer que aquele pedido custa R$ 12.500. Né? E ao final você soma e dá o valor da ação. Isso é liquidar a tua reclamatória trabalhista. Então hoje se exige que faça essa liquidação em todas as ações que você vai propor perante a Justiça do Trabalho, ok? Mas se eu entrei com ação, esqueci de algum pedido, errei algum pedido, nós temos a questão da emenda da inicial, nós temos o aditamento da inicial, né? E aqueles procedimentos que eu acabei de mencionar, né? Procedimento sumaríssimo, procedimento ordinário. Então, no procedimento ordinário, aquelas ações que são acima de 40 salários mínimos, e no procedimento sumaríssimo abaixo disso. E aí existem particularidades, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daí. A tutela de urgência de natureza antecipatória na reclamatória trabalhista, eu preciso de imediato que se faça a rescisão contratual, e aí eu digo o motivo, e se eu convencer o juiz de que realmente há necessidade daquilo, ele vai dar essa tutela antecipada. Mas também, evidentemente, vamos falar com bastante calma em relação a isso. As tutelas provisórias em geral, os fundamentos jurídicos, a competência jurisdicional, o recurso que cabe contra a decisão em tutela provisória, a questão de exceções. O meu cliente trabalhou na cidade de Araucária, mas ele está morando em Campo Largo e eu acabo entrando com ação em Campo Largo. Em princípio não é o correto, eu deveria entrar com ação na localidade onde esse trabalhador executou suas atividades, que é Araucária. Mas e se eu entrar na cidade onde ele me pediu? Automaticamente esse processo ele vai ser extinto? Não. A reclamada vai ter que levantar essa situação. Então ela entra com pedido de exceção de incompetência em razão do lugar, e aí sim o juiz vai remeter esse processo para a comarca correta, né, para onde realmente esse trabalhador efetivou as suas atividades, para a cidade de Araucária, e aí vai continuar o processo normalmente. Após isso, nós vamos falar também da resposta da reclamação trabalhista, né? Basicamente a contestação, aí os fundamentos jurídicos, a questão da revelia, as preliminares que necessitam ser levantadas, as prejudiciais de mérito, a defesa de mérito, o processo eletrônico em geral, a incompetência territorial que eu acabei de mencionar, as exceções, a reconvenção. Ela cabe no processo de trabalho? Cabe. Você também pode fazer pedido contra o empregado. Um exemplo, o empregado entrou com uma ação, você faz a tua defesa de mérito, naquelas questões a qual
ele está postulando e, ao mesmo tempo, você diz, não, mas ele não cumpriu o aviso prévio. E você faz a cobrança do aviso prévio. Então, isso se faz através da reconvenção na tua própria contestação trabalhista. O que mais nós vamos estar vendo? Questões processuais na fase ainda de conhecimento. O protesto, a réplica, a prova pericial, muito importante, as alegações finais. Para que servem as alegações finais? As alegações finais, basicamente, você vai pontuar aquilo que mais chama atenção para a tua tese. Então, foi demonstrado, foi feita a instrução e muitas vezes se faz de forma oral, na própria audiência, às vezes o juiz abre prazo para que apresente memoriais, mas eu quero dizer para ele que o documento das folhas 95 entra em contradição com o que o preposto falou, e por isso eu quero que seja analisado com bastante zelo esse documento. Então eu vou enfatizar nas razões finais aquilo que é mais importante, né, para garantir a minha tese, ok? A questão de intervenção de terceiros cabe na Justiça do Trabalho. Durante muito tempo não foi permitido. Hoje existem algumas situações, principalmente a questão do INSS, cobrando valores da empresa reclamada, mas a gente vai ver também com calma tudo isso, certo? Carta precatória e rogatória. Carta precatória é quando você quer ouvir uma testemunha que ela não... A atuação está correndo na primeira vara de Araucária e você tem uma testemunha que reside em Curitiba, que reside em Campo Largo, que reside em São Paulo. Então você pede para expedir uma carta precatória para essas cidades para que a testemunha seja ouvida lá naquela comarca. E a carta rogatória é quando a tua testemunha está residindo fora do país. Então ela pode ser ouvida lá também. Depois a gente vai entrar na parte de embargos declaratórios, os fundamentos, o cabimento, o prazo. Isso, evidentemente, depois que teve audiência inicial, já foi apresentada a reclamatória, a defesa, já teve audiência, saiu a sentença. Aí você tem prazo para embargar, os embargos declaratórios, aí nós temos aquelas particularidades para entrar com os embargos, ser cabíveis, aí são 5 dias, e depois nós entramos, aquele que sucumbiu, seja em parte ou totalmente, ele pode entrar com recurso ordinário, daí são 8 dias. Esse recurso ordinário, ele sobe para o tribunal, no nosso caso aqui no Paraná, vai para Curitiba, no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Cada estado tem um Tribunal Regional do Trabalho, com exceção do estado de São Paulo, que tem 2. Tem um na capital, São Paulo, e outro em Campinas. Então, entrou com um recurso ordinário. Vamos ver os fundamentos jurídicos, a estrutura do recurso ordinário, os objetos que são cobrados, o recurso ordinário no procedimento sumaríssimo, o que você pode atacar no sumaríssimo, o prazo, o preparo, porque a reclamada precisa necessariamente fazer o preparo, o depósito recursal. Nós vamos falar sobre isso. E após ter protocolado, então, as razões de recurso ordinário, o juiz abre prazo para a parte contrária para que apresente as contrarrazões de recurso ordinário. Nesse período, você pode ainda entrar com recurso ordinário adesivo. Às vezes, teu cliente sucumbiu e um pedido, se você estiver advogando para o reclamante. Então, você acha que não vale a pena mexer, vamos deixar como está. Mas a empresa acabou entrando com recurso. Então, no prazo das contrarrazões, você entra com recurso ordinário adesivo. Vamos falar sobre o agravo de instrumento. Meu cliente sucumbiu em parte ou totalmente e eu entrei com recurso. E o juiz, por um motivo ou outro, indeferiu o processamento do meu recurso. Aí eu tenho que demonstrar para ele que ele agiu de forma incorreta, mas
existe uma peça específica para isso, que é o agravo de instrumento. Então, eu digo que eu entro com o agravo de instrumento que não tem nada a ver com o agravo de instrumento do processo civil. Tá? São coisas bem diferentes. Entrei com agravo justamente para destrancar esse recurso e para que ele suba para o Tribunal Regional do Trabalho. Também o agravo de instrumento é utilizado depois no Tribunal Regional do Trabalho, quando você precisa postular com um recurso de revista e esse recurso de revista não alcança êxito. Então, o agravo de instrumento tem essa finalidade, ok? Nós vamos depois falar um pouco sobre o agravo interno regimental, bastante interessante. No recurso de revista, né, aí nós já entramos nos recursos de natureza extraordinária. O recurso de revista, o recurso extraordinário. O de revista é o recurso que é utilizado para fazer a matéria subir para o Tribunal Superior do Trabalho. Só que aqui é um recurso muito delicado, porque nós não vamos mais falar em provas, nós vamos estar discutindo só a matéria de direito. Então, quando existe uma súmula que foi afrontada, quando existem entendimentos de outros tribunais sobre determinado assunto, quando uma legislação ela é atacada com um entendimento diverso, então, nesses casos é que você pode interpor um recurso de revista. E o recurso extraordinário, daí, é um recurso endereçado ao Supremo Tribunal Federal, mas que também cabe no processo do trabalho. Vamos falar um pouco da correção parcial, no pedido de revisão. Vamos entrar daí depois da parte de execução, que é bastante importante. A execução no processo de trabalho, ela é diferenciada do processo civil. Via de regra, após a liquidação dos pedidos, porque transitou julgado, não cabe mais recurso, apresentam-se cálculos. Então, liquidou o valor da ação. Então, a ação está em R$ 57.727. A parte, o advogado do reclamante, ele vai forçar aí a execução para que ela chegue até a reclamada, até a empresa, e a empresa vai ter um prazo de 48 horas para pagar, ou ela vai ter que apresentar um bem para justamente garantir o juízo e aí entrar com embargos à execução. Então nós vamos falar dos embargos aí na execução, quando entrarmos na parte de execução propriamente dita, tá ok? Então são alguns apontamentos aí que nós vamos estar vendo aí no transcorrer do semestre. Vamos falar um pouquinho do mandado de segurança, no inquérito para apuração de falta grave, na própria ação rescisória, que tem também particularidades no processo do trabalho. O mandado de segurança ele é muito utilizado porque, como eu disse lá anteriormente, nós não temos a figura do agravo de instrumento que nós temos no processo civil. Então, quando o juiz da vara civil dá uma decisão interlocutória e que a parte não concorde, ele entra com agravo de instrumento para discutir no Tribunal de Justiça aquele posicionamento daquela decisão dentro ali do processo. No processo do trabalho nós não temos isso. Então, se ocorrer algo na audiência, por exemplo, que o advogado não concorde, ele faz constar os seus protestos, né, e, de repente, ele pode, numa atitude, num ato judicial dentro do processo, que o advogado entenda que está sendo abusivo, entrar com mandado de segurança. Então, ele também cabe no processo do trabalho. Então, vejam, a matéria é um pouco extensa, nós vamos ter que correr um pouquinho aí para dar conta de tudo isso. Claro que eu vou dar ênfase àquelas peças que são mais cobradas no exame da ordem, que é a reclamação trabalhista, o recurso ordinário e a contestação.
Então são as 3 peças que nós vamos falar mais, porque são as 3 peças que mais se pedem no exame da ordem. E aí, para a gente finalizar, o que eu posso estar apontando para vocês aí em termos de bibliografia para estarem acompanhando a matéria? Consolidação das leis do trabalho comentada. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a da Saraiva, do Valentim Carrion, que já está na 44ª edição. Então, o Valentim Carrion, após o falecimento, o filho dele continuou atualizando, né? Então, todos os anos temos aí a CLT da Saraiva. Então, aqueles que querem adquirir, eu acho que vale a pena. Agora tem outras CLTs comentadas também que vocês podem se valer, não necessariamente essa. Tá? A prática jurídica trabalhista, Gilberto de Quadro Pessoas Cavalcante, Francisco Ferreira Neto. É bastante interessante esse livro, porque ele mostra para você as peças processuais, pelo menos o esqueleto dela. Então isso é interessante para você ter aí um norte de como trabalhar, né? Eu gosto muito do Manual Didático de Direito Processual do Trabalho, do professor Mauro Schiavi. Esse livro é da Ius Podium, livro muito bom. E o Mauro Schiavi é um dos maiores processualistas do Brasil, né? Então vale muito a pena. Vale a pena dar uma olhada nos livros do professor Manuel Antônio Teixeira Filho, que é de Curitiba, ele é paranaense, se não o maior nome, um dos maiores nomes do processo do trabalho, respeitado não só no país, como fora, né? E o professor Manuel tem o curso de Direito, de Processo de Trabalho, ele tem outras obras relacionadas ao processo de trabalho, que tratam só da parte recursal, trabalhista. Então, aqueles que quiserem também se aprofundarem um pouco na matéria de processo de trabalho, o professor Manuel Antônio Teixeira Filho é um profissional assim, extremamente competente, e as obras dele são muito didáticas também, pode-se trabalhar perfeitamente, tá? De bibliografia complementar, a gente pode citar aí o Direito Processual do Trabalho, do Sérgio Pinto Martins. Eu coloquei também aqui a prova no processo de trabalho, que é também do Manuel Antônio Teixeira Filho. Outra CLT comentada aqui, a da RT, também é bastante utilizada. Enfim, essas obras auxiliam muito nesse semestre aí para todos nós, ok? Então eu vou estar postando agora todos esses, toda a ementa para vocês do curso, e já na semana que vem nós vamos estar trabalhando primeiro com a Lei 8.906 de 94, mas eu já entro também no aspecto da reclamatória trabalhista, tá, ok? E aquilo tudo que vocês tiverem de dúvidas, vocês deixem lá os comentários no AVA, tudo vai ser postado no AVA. Necessariamente nós, professores, temos que nos valer do AVA, então ele vai estar tudo lá. Essa gravação, né, em princípio é feita pelo canal do YouTube, mas também está indo lá o link para o AVA, então tudo, nossa conversa vai ser direcionada ali. Sei que a Drica é a representante de turma, né, já conversei com ela hoje, então que precisarem também, troquem informações com ela. Eu vou estar passando o material e informações muitas vezes diretamente para ela, até para antecipar algumas situações. Enfim, meus amigos, tudo aquilo que precisarem, eu estou assim à inteira disposição de vocês. Deixe comentários lá no AVA, dúvidas que vocês tenham tido eventualmente de semestres anteriores, ou já aqueles que estão estagiando, né, e que tenham dúvidas no dia a dia de alguma situação ou outra, venham, tragam tudo isso, porque vai ser bastante produtivo para todos nós, tá? E mais uma vez eu quero agradecer aí essa oportunidade de estar com vocês aí
esses 6 meses e espero poder estar contribuindo o máximo possível para que vocês possam aprender aí pelo menos o direcionamento dessas peças aí de direito processual do trabalho que são tão importantes, tá? Mais um abraço a todos, fiquem todos com Deus e vamos caminhando junto a esse semestre.